Oi, eu sou a Mica, eu trabalho com moda. Dentro do setor de figurino, eu atuo em várias áreas. Ora como figurinista, ora como costureira, ora como set dresser e também variando o local de trabalho entre teatro, cinema, videoclipes e aí por diante. Eu nasci e cresci na zona leste de São Paulo, eu sou de Guaianazes e atualmente eu moro em Berlim, na Alemanha. Eu sempre me interessei pelo efeito que se vestir causava nas pessoas. Quando a gente é criança, se você cresce na periferia, se você olhar ainda por um recorte racial, a gente aprende já desde muito cedo alguns códigos estéticos que servem basicamente como uma estratégia de sobrevivência. E ter contato com isso muito cedo me ajudou a perceber que a moda não é só sobre a roupa. Se vestir tinha muito mais por trás do que geralmente a gente dá atenção. Eu já percebia desde cedo que atrás de tudo isso existe uma linguagem, mesmo que ela não seja uma linguagem verbal, ela diz muito sobre a nossa personalidade. E sabendo disso, é claro que eu sempre tentava de alguma forma imprimir um pouco dessa minha personalidade quando eu me vestia. Mesmo eu já trabalhando há alguns anos, com moda, seja no mercado industrial, seja no mercado mais artístico, eu demorei muito assim para ter segurança para falar eu sou uma profissional da moda, ao mesmo tempo que eu posso falar e me relacionar com a moda de uma forma mais, digamos assim, material, industrial, de profissão e tudo mais, ela também está muito presente na minha vida como uma parte essencial do que é a minha identidade. Então, eu acho que isso, claro que outras questões também, mas isso foi a principal questão de eu achar tão difícil falar, olha, eu trabalho com moda, eu sou uma profissional da moda. Hoje essa questão está bem mais resolvida, mas eu confesso que um bom tempo isso foi para mim um dilema na minha cabeça, Minha profissão dos sonhos era ser modelista. Eu ainda não realizei, ainda dá tempo, mas em compensação eu achei um lugar muito gostoso. Eu diria até que eu me encontrei nesse lugar de criação de figurino, de styling. Isso aqui é um pouco do meu processo de pesquisa, é bem analógico assim meu processo, eu gosto muito de escrever, fazer colagens para pensar para onde eu tenho que ir. E eu acho sempre muito interessante o caminho que tudo toma, que é desde do primeiro desenho, do primeiro pensamento, até de fato se consolidar e nascer o figurino. Uma parte do processo que eu gosto muito é de pesquisar sobre texturas e no meu trabalho eu sempre tento trazer essas coisas manuais como macramê, crochê, outras práticas assim artesanais, que de certa forma elas são menos executadas hoje em dia. Ou aqui, por exemplo, quando eu usei várias linhas para criar uma nova textura de tecido e ficou bem legal o resultado desse processo. Trabalhar no cenário audiovisual, para mim, foi complexo, eu diria assim. Foi paradoxo. Ao mesmo tempo que foi muito bom, aprendi muita coisa sobre diversos campos, do que é a produção audiovisual, o impacto que tem a criação de uma imagem, como tudo é pensado. É claro que a gente, da parte da moda, a gente sempre sabe, que praticamente a gente pensa a imagem nesses trabalhos, estrutura esse pensamento de construir a linguagem com a imagem de forma parecida, mas aí você vê como uma luz é pensada, como uma história é escrita, como é escolhido um personagem e entre várias outras coisas que a gente aprende, Nesse sentido, essa foi uma experiência muito rica e que eu uso vários dos ensinamentos que eu tive nesse lugar até os dias de hoje, Por outro lado, trabalhar com isso me deu uma desanimada assim do mercado de moda, porque muitas produções ainda usam condutas muito arcaicas
para ser bem diplomática aqui na definição. E também são muito desrespeitosas com a humanidade das pessoas que estão trabalhando ali no set, sem contar as horas exaustivas, né, que uma produção dura. E definitivamente, o mercado audiovisual, de forma alguma, respeita o tempo orgânico das coisas. Eu sei que não tem também, né, como respeitar o tempo orgânico de tudo, porque você está trabalhando com várias pessoas. Tem sempre vários pontos que precisam ser observados, analisados, para sim você ter ou não a intenção ou não de estar ou não em algum lugar. Mas, para além disso, existe assim um tratamento pessoal que eu acho que de humanidade, né, que no meu ponto de vista não deveria ser permitido que produções ainda hajam nesses contextos. E aí isso acabou me deixando um pouco desanimada, eu até cogitei mudar minha área de atuação profissionalmente, porque a moda está na minha vida. A moda é na minha vida como na sua, como de todo mundo, assim ou assado, gente. Por outro lado, a costura sempre foi um lugar que eu me senti bem e, de certa forma, para mim a costura também é um lugar de cura. Também carrega um valor sentimental para mim muito grande, traz lembranças muito doces, assim, memórias afetivas muito doces de alguns momentos da minha infância. E aqui é importante eu dizer que os maiores responsáveis pela criação dessas memórias para mim na minha infância são meus pais. A minha mãe, porque quando a gente era criança, ela mandava fazer com frequência nossas roupas, seja roupas para usar no dia a dia ou as roupas que a gente usava para cantar no coral da igreja, né, o coral de crianças da igreja. E quem fazia essas roupas era minha tia, então eu conseguia acompanhar um pouco desse processo, da escolha de tecido, da modelagem, de como a roupa era feita. Meu pai trabalhou a vida inteira no mercado de confecção de jeans e eu podia acompanhar ele algumas vezes no trabalho. E às vezes também ele trazia algumas peças de roupas jeans que ele tinha participado da confecção e para mim era sempre uma sensação muito boa saber que o que eu estava vestindo tinha a participação, de certa forma, de pessoas que eu gosto, que eu conheço, que eu amo. E foram essas experiências que me trouxeram até aqui. E eu gostaria de te convidar para conhecer também um pouco mais dessa parte do meu mundo. Talvez você seja uma pessoa iniciante, talvez você seja mais experiente do que eu. Independente do seu ponto de partida, eu ficaria muito feliz em compartilhar essa jornada aqui com vocês. E também, mais do que um convite para você se inscrever nesse canal, isso aqui é uma forma que eu encontrei de me encorajar e também encorajar outras pessoas a compartilhar suas histórias, suas experiências com a moda, com a costura. Então, por isso, fica aqui meu convite, se inscreva nesse canal. Muito obrigada, você que me ouviu até aqui. Muito obrigada, você que vai compartilhar comigo sua história. Independente de qualquer coisa, eu desejo do fundo do meu coração que a costura se torne para você um ponto de refúgio, como ela é para mim hoje. Muito obrigada mais uma vez e a gente se vê no próximo vídeo.